Oi, gente, vamos para mais uma aula de português. Vocês vão pegar o livro de português de vocês, vão abrir na página 61, onde nós vamos identificar alguns tipos de frases, tá? Vamos observar que a frase, tá? Ela é uma ordem das palavras. Antes da gente trabalhar no livro, eu vou passar para vocês um slide para a gente identificar cada tipo de frase. Calma, aqui. Oh, meu Deus. Apresentar aqui. Ó, as frases. Frase é uma palavra ou reunião de palavras com sentido completo que expressa uma ordem, um desejo. Então, a frase é quando eu quero dar uma mensagem, quando eu quero escrever alguma coisa para passar um recado, tá? Quando eu quero passar um sentido. Eu tenho aqui alguns exemplos de frase. Eu comi uma maçã. Será que amanhã terá sol? Que horror! Agora não. Eu tenho aqui 4 tipos de frase. Cada tipo dessa frase, nós damos um nome para ela. Nós vamos ver como é que elas são. Ó, antes da gente ir para a classificação das frases, tem um dado bem importante aqui, ó. Devemos começar a escrever a frase com letra maiúscula e terminar com um ponto. Toda frase, gente, não esqueçam, tem que começar com letra maiúscula e terminar com ponto. Pode ser um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, tá? Mas vai terminar com um ponto. Existem 4 tipos de frase. A primeira, nós vamos falar sobre a afirmativa. São aquelas que contêm uma declaração afirmativa, é quando eu afirmo algo. Exemplo, a laranja está madura. Eu estou afirmando que a laranja está madura, ponto final. Essa frase, como ela é afirmativa, eu tenho que terminar ela com um ponto final, tá certo? Toda frase afirmativa, quando eu afirmo algo, eu termino com ponto final. Depois nós temos a frase negativa, é quando eu estou negando alguma coisa. O exemplo que eu vou dar é o mesmo da laranja. A laranja não está madura. É uma frase negativa, então coloquei um não ali. Toda frase negativa eu também tenho que terminar com ponto final, tá? Na verdade é só uma negação, mas tem a afirmativa que eu afirmo positivo e a negativa eu estou negando alguma coisa. A interrogativa são aquelas que fazem uma pergunta, que formulam uma pergunta. Exemplo, você gosta de comer banana? Isso é uma pergunta, então eu chamo essa frase de interrogativa. Toda frase interrogativa eu tenho que terminar com esse sinalzinho, que é o ponto de interrogação, tá certo? E depois, por último, é a exclamativa, que são aquelas que traduzem sentimentos, alegria, dor, admiração, surpresa. Aí eu tenho ali um exemplo. Nossa, eu levei o maior susto. Eu estou exprimindo uma alegria, certo? Uma alegria não, um susto, um medo, uma dor. Então, essa frase exclamativa eu tenho que terminar com esse ponto aqui, ó, que é o de exclamação, tá? Se eu estou colocando esse ponto no final da frase ou de interrogação, é porque ali terminou minha frase, tá? Isso não quer dizer que eu vou. Não é só porque eu não coloquei o ponto final que eu não estou terminando a minha frase. A minha frase termina com um ponto de exclamação também, tá? Com ponto de interrogação também termina. Não necessariamente só com ponto final. No livro de vocês, vocês vão observar que ali na número 1, vocês vão reler um trecho lá da fábula que nós já estamos trabalhando, que é o Mosquito e o Leão. Vocês vão ver que ó, o leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Observem que no início, a primeira letrinha é letra maiúscula, porque eu estou começando uma frase.
Leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Ponto final. Ali eu afirmei. O que aconteceu com o leão? Eu estou afirmando que ele levou picada e ficou furioso. Botei um ponto final, eu encerrei essa frase. Vou começar outra frase. Não preciso trocar de linha. Posso começar na mesma linha? Depende do meu texto. Lembrando, comecei a outra frase, tenho que começar com letra maiúscula. E se tem um ponto final, eu tenho que dar uma respirada para ler. Com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Outro ponto final. Terminei outra frase. Aí vocês vão responder. Para contar o número de frases, vocês têm que observar sempre os pontos finais que há nela. Se não tem ponto final e tem ponto de interrogação, também vou observar. Se ali tem um ponto de interrogação, é porque ali já terminou uma frase. E vocês vão responder, nesse trechinho, quantas frases tem? Na letra B, vocês têm que circular as frases iniciada por letra maiúscula, as palavras, na verdade, iniciada por letra maiúscula, tá? Então, se ela está começando com letra maiúscula, é porque a gente sabe que é o início de uma frase. Depois vocês vão observar os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir. Vocês vão observar que tem outros pontos finais e também vão ter que escrever quantas frases tem no texto. Na 3, vão reler mais uma vez o outro trecho da fábula e vão explicar. Todas as letras maiúsculas iniciam as frases, aí tem uma mudança, ó. Não é porque eu coloco uma letra maiúscula no meio da frase que eu estou começando a frase. Porque eu já falei várias vezes para vocês, toda palavra, todo nome de pessoa tem que começar com letra maiúscula. Então, olha, ó, depois de triunfar sobre o rei da floresta, vocês podem observar que depois do o não tem nenhum ponto final, não tem nenhum ponto de exclamação. Então, eu não estou terminando uma frase. Apenas é porque o rei da floresta, eu estou me referindo a um animal especial, que é o leão. Então, eu tenho que escrever com letra maiúscula. Nós chamamos isso de substantivo próprio, tá? Foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, vocês vão explicar por que as letras maiúsculas iniciam as frases, por que nem todas iniciaram a frase. Vocês vão explicar. Por que o rei da floresta não está iniciando uma frase? A número 4, vocês também vão ter que ver a pontuação, responder quantas frases tem no trecho, lembrando que não é somente o ponto final que encerra a frase. Se tiver um ponto de exclamação, de interrogação, também estou encerrando a frase, tá? E vão pintar de azul os sinais de pontuação que estão indicando o final de uma frase. Logo em seguida, na próxima página, na 62, tem uma explicação ali, ó, para melhor organizar as frases, para que sejam claras e transmitam o que desejamos, precisamos estar atento à ordem das palavras. Eu tenho que organizar a frase numa ordem, numa sequência em que eu vá compreender a frase. Se eu falar para vocês, por exemplo, assim, ó, maçã comi ela, a frase está meio estranha de compreender, certo? Então, eu tenho que organizar essas palavras para que a frase fique clara para vocês entenderem. Então, comi a maçã, eu comi uma maçã. Por isso que eu tenho que organizar. Aí ali vocês vão ter que organizar as frases, porque na letra A, vou ler a letra A. Leão, mosquito, ou tentou, ou esmagar. Tá estranho, não tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vão organizar essas palavras para que a mensagem, a frase fique clara, tá? Que dê para entender. E não esqueçam, muito importante, de pontuar, tá? Colocar um ponto no final da frase. Na 6, vocês vão reler as frases da atividade anterior e vão responder. O que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas?
que que acontece com a frase quando ela está fora de ordem? Dá para entender completamente? Não dá de entender? Vocês têm que responder, tá certo? E B, o que você observou para colocar as frases em ordem? Aí eu quero que vocês me respondam aqui o que vocês observaram, tá bom? E hora de organizar o que estudamos. Frase. A frase, o que que ela é? Aqui é mais um resumo do que é a frase, ó. São palavras em ordem para comunicar uma ideia. Geralmente inicia por letra maiúscula, tem que iniciar com letra maiúscula e geralmente tem um sinal de ponto final. Isso é uma frase, tá certo? Então, essa é a aula de hoje. Vocês vão fazer essas atividades do livro, tá? Depois eu vou estar colocando o gabarito para vocês estarem fazendo a correção no que vocês erraram e acertaram. Se tiver dúvida, falem comigo. Vamos continuar gravando as aulas online. E eu vou postar também lá no Google Formulário, já tem uma atividade de reforço para vocês fazerem. Aquele slide que eu passei, vou deixar em PDF, eu quero que vocês copiem no caderno, para vocês terem ele no caderno na hora de estudar para uma possível avaliação, tá certo? Tchau, tchau. Então, até a próxima.